Olá, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, pela Bíblia Dia a Dia, e hoje trazendo para você, e a nossa palavra-chave hoje é orientação. Quem é que te orienta? Como é que você está orientando a sua vida? Como é que você está orientando os seus passos? Quem é que você orienta? Essa é a palavra que eu quero que você hoje tenha consigo. Vamos lá, vamos começando aqui com Êxodo capítulo 3, versículo 15. Vamos entender aqui essa questão de orientação. Como orientar e ser orientado por Deus, pelos nossos amigos, por quem nos rodeia. Vamos entender um pouquinho. Orientação. Essa é a palavra do dia. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Aqui a gente começa entendendo que Deus, ele dá uma espécie de orientação última a Moisés. Olha, você vai dizer assim para os filhos de Israel. Você não vai dizer do jeito que você está pensando, você não vai dizer do jeito que você aprendeu no Egito. Você vai dizer assim. Por que é importante a gente entender esse Êxodo 3,15? Porque quando a gente retorna só um pouquinho aqui no versículo 5, no primeiro encontro de Deus com Moisés, antes de Deus falar com Moisés todo o propósito, dele contar aqui a história do versículo 15, no versículo 5, quando Moisés se encontra com Deus, que ele vê a sarça ardendo, existe a seguinte palavra: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que é que nós podemos compreender quando nós fazemos a relação do versículo 15 com o versículo 5? Deus, ele dá uma ordem a Moisés. Moisés vai tirar o povo do Egito. Só que ao mesmo tempo, lá no versículo 5, Deus deu uma outra ordem para Moisés. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Como é que isso aqui se aplica para mim e para você? É isso que eu quero que você entenda. A orientação de Deus. Aqui são 15 palavras dentro dessa sentença, mas os papéis são definidos. Deus se coloca numa posição muito superior a Moisés. Moisés é servo. Deus é o soberano universal. Não é possível aproximar-se dele, por menor que seja a distância, sem primeiro ter que tirar as sandálias. E aí eu pergunto: você já tirou as suas sandálias? Você já calçou a sandália da humildade? Você já tirou as sandálias do orgulho? Você já tirou as sandálias da arrogância? Você já tirou as sandálias de que eu posso? Você já tirou as sandálias da sua conta bancária? Você já tirou as sandálias para poder se encontrar com Deus? Tira as sandálias. Ou seja, ocupe-se com a natureza de Deus, não com a sua própria força. Percebam como é interessante que Deus, ele trata com Moisés sem tapinha nas costas. Não, Moisés, fica tranquilo, você é o cara, você foi treinado em toda a sabedoria do Egito, você é a pessoa ideal e eu preciso de você. Não, Deus coloca limites para Moisés. Tira a sandália. Você não está falando com o faraó, você não está falando com os magos do Egito, que você foi criado, você está falando com o soberano do universo. Tira as suas sandálias, porque o solo que você está pisando, só o fato de eu falar com você nesse lugar, é terra santa. E é isso que Deus está falando para você hoje. A orientação de Deus para mim, a orientação
de Deus para você é que Deus, Ele tem o seu lugar e nós temos o nosso. E nós precisamos reconhecer a nossa finitude diante de Deus. Deus, Ele age no seu próprio poder. Moisés se tornará grande. Moisés será um nome conhecido como até hoje existe. Mas a força de Moisés não é levada em conta. Não importa o quanto você tenha feito academia, não importa o quanto seus bíceps sejam bonitos, não importa o quanto você tenha trabalhado. Não importa nada disso. O que importa é o poder de Deus na sua vida. Tira as suas sandálias. Antes de você orar, falar com Deus, tira as suas sandálias. Porque o lugar que você está, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde quer que seja, é Terra Santa. Essa era a orientação para Moisés olhar ao longo. Moisés teria que traçar uma longa jornada até a libertação. Muitas palavras são usadas, mas não para descrever a força de Moisés. Muito pelo contrário, para descrever a força de Deus. Então hoje, a palavra-chave, a palavra do dia, para que você possa compreender e você possa ajudar, é siga a orientação de Deus. Vamos para frente. Hoje, enquanto se possa chamar de hoje, a orientação de Deus para a sua vida é esta: oriente outros, crie uma corrente do bem, mande esta palavra para várias pessoas que você ama. Deus abençoe a todos vocês. Às 19h45 nós temos ainda aqui uma palavra de Deus em João capítulo 2 para você. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.